Agora sim, doutor Tito, consegue ouvir, né? Valdemar, tá audível, né? Ok. Bom, é algo extremamente importante que temos de discutir aqui nessa questão da implementação do gabinete de compliance nas instituições, seja qual for a instituição. A natureza, a dimensão, a complexidade. Nós devemos olhar para a questão chamada de governação corporativa ou governo societário da instituição, que nós falamos que ela procura manter uma relação entre as políticas, processos, procedimentos e estabelecer uma estrutura de tomada de decisão onde vai se definir responsabilidades aos órgãos de governança, ou seja, ao Conselho de Administração, direções e tudo mais. O primeiro pilar para essa estrutura de um gabinete de compliance é quem está no topo da hierarquia dessa estrutura de governação corporativa, dessa estrutura de governance dentro da instituição. Porque quem tem competências para estruturar a instituição com base aos objetivos do negócio é o Conselho de Administração ou a Comissão Executiva ou qualquer que seja o órgão, o sócio único. É ele que vai definir responsabilidades, é ele que vai efetivamente promulgar funções específicas para no âmbito da estratégia do negócio poder alcançar os objetivos. Então, não chamam de board. O board, pronto, quem decide, mas esse termo board de Conselho de Administração, mas nem sempre o Conselho de Administração tem poderes suficientes para fazer acontecer a definição de responsabilidades dentro da instituição. A não ser que utilizemos o termo board para nos referirmos a quem tem, em última instância, a decisão, portanto, da atribuição de funções, de responsabilidades e competências dentro da empresa. Porque hoje em dia a terminologia board que nós utilizamos na praça é para se referir a quem decide do ponto de vista operacional da execução da estratégia, que é o Conselho de Administração. Mas pronto, poderá existir em determinadas empresas órgãos efetivamente com maior poder em relação a essa administração, né? Mas vamos lá, voltando aqui. Então, o compliance, essa estrutura do gabinete de compliance, ela só vai existir quando existir também a definição, a criação e definição pelos órgãos que fazem acontecer, os órgãos máximos dos órgãos de governança, não é? Aqui é a intenção de criar um gabinete de compliance. Esse é o primeiro passo. Quando há a intenção de se criar uma estrutura de controle interno que abarca o compliance, a gestão de risco, a auditoria, começa lá de cima do topo, né? O topo é que decide, quem está lá em cima é que faz acontecer, é que diz o que tem que, como é que deve ocorrer aqui a questão da segregação de funções no âmbito do controle interno. Então, o compliance só vai existir como unidade orgânica sempre que existir a intenção da administração ou de quem decide na instituição em criar essa função chamada de compliance, esse gabinete de compliance, essa estrutura que no âmbito da partilha do poder, da governação da societária, não é? Dessa questão da governação corporativa, no âmbito da partilha do poder, o sócio ou quem decide vai diluir essa parte do controle interno para a área chamada compliance, ou gestão de risco, ou auditoria. Por quê? Porque dentro dessa estrutura de governo, dentro dessa estrutura que visa a apoiar na tomada de decisão, nós temos unidades de controlo. A administração tem muitos problemas e um dos problemas dela é controlar as operações, é mitigar riscos. Ela não vai atribuir essa responsabilidade à área comercial. Ela vai atribuir a uma unidade de controlo, que pode ser o compliance, gestão de risco. Estamos, colegas? Então, doutor Tito, estamos? Então, não podemos falar de compliance, de implementar um gabinete de compliance sem antes começarmos a discutir sobre essa questão da governação corporativa, que seria então a forma como o poder é partilhado dentro da instituição.
o board tem muitos problemas, ou a administração tem muitos problemas para resolver, tem problemas comerciais, tem problemas, tem muitos temas no âmbito da estratégia. E se a estratégia for mitigar ao máximo os riscos que ela enfrenta, ela deve criar funções específicas para efetivamente garantir que haja continuidade de negócio, porque os riscos atrapalham o sucesso do negócio. Todo negócio tem risco e ponto. O grande problema não são os riscos do negócio, o problema é a gestão desses riscos. É aqui onde está o problema. Quem faz fraude, repetimos, não é máquina, é o ser humano. E há necessidade de se criar unidades orgânicas voltadas para essa questão que é o compliance, para criar aqui ações para reduzir o máximo esse risco inerente ao ser humano. O ser humano não é Adão e Eva, ele não é perfeito. Aliás, mesmo Adão e Eva deixou de ser perfeito depois de pecar. Para controlar do fruto da árvore da vida, para não voltarem a comer e ficarem como Deus, porque eles comeram do conhecimento do que é bom e do que é mau, e queriam novamente comer a árvore da vida, para ficar já Deus e viver para sempre. Deus chutou do jardim. Deus viu, não, já criou o ser humano, que vai cultivar a terra, mas esse ser humano é malandro, comeu do fruto da árvore da vida. Não. A árvore do conhecimento do que é bom e do que é mau. E na Bíblia está escrito que os humanos, segundo a Bíblia, está na Bíblia, os humanos passaram a ser como Deus, né? Sabendo o que é bom e o que é mau. Porque a Bíblia diz que esses humanos tornaram-se como um de nós, sabem o bem e o mal, para que não comam da árvore da vida e vivam para sempre igual a nós. Já tá, vê aqui o cenário. Eles começaram a saber o bem e o mal, passaram a saber o bem e o mal. Ainda por cima não queriam comer mais a árvore da vida para viver já para sempre. Deus ficou mal, disse não, vou mitigar esse problema para não ser como eu, expulsando esse casal do jardim. E desde então o ser humano começou a arranjar problemas. O ser humano é problemático na sua natureza. Se queres ter problema na instituição, é não ter a capacidade de controlar as pessoas com quem você está a lidar. Quem vai fazer o business na empresa é ser humano. Ele é que vai mexer, como dizemos aí no calão. Ele é que vai criar 10%, vai criar comissões. Ele é que vai criar todo o cenário de risco que vai impactar o teu negócio. As atividades têm chamado riscos inerentes. Toda atividade tem um risco mesmo dele próprio. Já nasceu assim com problema. O ser humano já nasceu com problema de morrer. Mas há quem morre nos 90 anos, há quem morre nos 30 ou nos 25. Os que morrem nos 25, provavelmente para alguns, não são todos, há quem morre nos 25 porque usou muito álcool e quer dizer, ele já vai mesmo morrer, mas foi criando cenários que aumentaram a queda dele. E quem viveu nos 90 só comia fruta, legumes, tinha uma vida saudável. Nos dois casos, os de 25 e o de 90, os dois eles já nasceram mortos para todos os efeitos. Só estavam à espera do momento. Só que um morreu mais tarde porque tem uma vida diferente. Ele conseguia mitigar esse problema da vida dele através de boa alimentação saudável. É o que acontece com o ser humano. Nós já nascemos com as empresas. Assim como o ser humano já nasce com esse risco de morrer a qualquer altura, morrer de acidente, morrer de não sei o quê, porque a vida é isso. As empresas também nascem com problemas já. Você pode ser rico, milionário, o teu negócio vai à falência se não controlares o risco humano. O comportamento humano é mau por natureza. Não existe ser humano bom. Ser humano quando está cansado não vai trabalhar. E não trabalhando, aquela operação que devia ser executada naquele dia, você perdeu milhões. Porque ele ficou frustrado, disse mesmo eu não vou trabalhar hoje, ponto. Então o compliance é isso. A unidade de estrutura de conformidade, que é ele que vai ter aqui a obrigação de manter, lembrem-se, se quiser definir compliance, utiliza uma expressão que é cumprimento das obrigações. Você tem obrigações éticas, você tem obrigação legal, você tem obrigação regulamentar, você tem todo tipo de obrigação que ela depois vai se estruturar a nível externo e a nível interno.
Você tem responsabilidade com os teus supervisores. Você não vai abrir um negócio que não vai ter supervisor. Não existe isso. O Estado vai meter a mão no teu negócio. Se o Estado não metesse a mão no teu negócio para definir regras, o mundo seria um caos. Nós íamos definir preço do jeito que nos apetecesse. Já existem pessoas que fazem isso, mas depois são punidas. Por isso é que existem preços vigiados. Para determinados bens, você não pode definir preços que apetece. Tem que estar alinhado a uma estratégia do Estado. Senão você vai fazer o arroz ficar 1 milhão da tua cabeça. Dependesse do ser humano, ele ia vender o arroz 1 milhão de kwanza. Mas esses fazem parte dos produtos vigiados que você não pode vender nesse preço. Há outras atividades que você dá o preço da forma da tua cabeça, mas existem outros que você não pode, porque são estratégicos. Se ficasse assim, não haveria de ter aqui regras. Cada um ia fazer do jeito dele e seria um caos. Por isso é que, no âmbito da criação da tua atividade, do teu negócio, do teu business, do teu plano, da tua estratégia de negócio, você deve criar regras ou seja, você tem que criar ações para cumprir essas obrigações a que você está adscrito. Você esquece, você vai criar regra, você vai criar empresa, já está lá um supervisor, você tem que cumprir as regras desse supervisor, daquele mercado onde você foi se meter. Vais abrir petrolífera, tem lá um regulador do petróleo. Você não pode explorar o petróleo até sugar todo o petróleo do país. Tem limites também, tem zona para explorar, nem toda cava à toa, né? Vai no setor minério tirar diamante, cavar, também tem regras. Vais abrir banco, tem regras. Vais abrir seguradora, tem regra. Salão de beleza, tem regra. E essas regras, elas são tanto depois tidas como obrigações no teu negócio. E você precisa ter uma área que vai garantir que você, como empresa, lembrem-se, governação corporativa, nessa partilha do poder eu preciso ter uma unidade orgânica que me ajude a cumprir essas regras externas que vão vir de fora, que é quem? Compliance, gestão de riscos, não é? Com foco aqui ainda no compliance, deixando a gestão de riscos lá do outro lado ainda. Além dessas obrigações externas, você também tem obrigações internas. Você também definiu um plano estratégico, você definiu um plano de negócio, você tem uma missão, um lucro para alcançar. Você precisa definir regras internas. Os teus colaboradores serão obrigados a estarem alinhados aos valores que você vai definir a nível interno. Então, o primeiro pilar para um programa de conformidade fazer existir é a alta administração. E a alta administração refere-se a quem tem o poder de decisão. Quem faz acontecer. Porque às vezes o CA também